Fala galera, eu tô aqui improvisado fora do estúdio para falar sobre esse oitavo e último episódio da primeira temporada de Anéis do Poder. São exatamente aqui, ó, 2h30 da manhã, acabei este episódio, tô vindo aqui pra gente conversar, mas antes de tudo, galera, já coloca nos comentários o que acharam desse oitavo episódio e também não esqueçam de curtir o vídeo e assinar o canal, que vamos falar real, não custa nada dar o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente assim, ó, pra não perder absolutamente nada. Cara, e bora lá, vamos começar a falar assim, ó, porque esse oitavo episódio, ele conseguiu entrar, tá, na minha lista, assim, de 2 preferidos, tá, que teve da temporada inteira, assim. Eu gostei muito do episódio 6 e gostei muito desse oitavo episódio aqui, mesmo que ele ficou focado extremamente em 2 núcleos, né? Ele ficou muito focado nos pés peludos e, obviamente, junto com o Meteoro, obviamente, junto lá com os 3 mantos brancos, né? E tudo que estava acontecendo também na parte dos elfos, que estava ali nosso querido Halbrand também ao mesmo tempo, né? Eu tinha feito um vídeo, cara, e colocado na meio-dia, né, da quinta-feira ali, sobre o Halbrand ser Sauron realmente, tudo mais, que tinha como provar, não sei o que, aquela coisa toda. E eu gostei que o episódio, ele já vem querendo, né, na primeira... Cara, a primeira aparição que tem, ele já coloca muito claramente o quê? Que é um meteoro, é Sauron, porque os mantos brancos chegam lá e colocam, né, isso claramente pra gente enquanto espectador. Por ser logo no começo do episódio, quando ele estava claro que era uma mentira, era claro que iria ter toda uma volta em toda a situação e tudo foi levando, todos os elementos foram levando exatamente para que Halbrand fosse realmente Sauron. E vamos falar a real, as pistas já estavam pra gente há muito tempo, há muito tempo. E literalmente agora a gente viu as últimas partes que simplesmente fechavam a teoria para realmente Halbrand ser Sauron. E cara, a maneira como, vamos falar primeiro do roteiro, assim, como o roteiro desse último episódio, ele consegue ser ágil, ele consegue literalmente ficar muito acima de todos os outros roteiros, tá? Porque até o episódio sexto, que eu gosto, ele é muito mais focado na ação do que realmente no desenvolvimento em relação aos arcos, em relação à trama por si só. Esse oitavo episódio não, ele tem pouca ação, né? Ele tem ação, cara, bem assim, ó, escolhida a dedo onde acontecer dentro do roteiro. Ele é muito mais desenvolvimento de trama, com as duas coisas, os 2 arcos acontecendo ao mesmo tempo, em relação aos pés peludos, o meteoro, os mantos brancos e tudo que está acontecendo junto dos elfos. E é assim, ele vai com uma agilidade que eu queria muito ter visto a agilidade desde o começo da série, porque realmente assim, acho que a maior reclamação que existe em relação aos Anéis de Poder, tá? Obviamente que tem, cada um reclama daquilo que bem entender, entendeu? Mas para mim o que pega mais em relação aos roteiros que tiveram assim, ó, um espaçamento muito grande na maneira como estava sendo contada a história, ou seja, o ritmo, querendo ou não, parecia que ele ia lento demais. Ele era muito muita preparação para pouco realmente desenvolvimento, entendeu? Então, quando tinha desenvolvimento nos outros episódios, eles eram muito parcelados. Ele não funcionava realmente como um avanço de trama por total, assim. Então, esse acho que foi o maior problema que teve nessa primeira temporada de Anéis de Poder, que eu acredito muito que eles vão estar atentos para não deixar isso acontecer numa segunda temporada, né? Porque a gente já sabe que está confirmado, aquela coisa toda, na segunda temporada, porque senão, cada vez menos, eles vão ter essa resposta quanto público, né? A resposta do público, ela já foi bem prejudicial nessa primeira temporada aqui, por causa dos números que foram diminuindo no decorrer, né? E eu, por exemplo, não vejo o caso do Dragão, mas a comparação pelos outros canais que eu acompanho está sendo sempre muito mais favorável ao caso do Dragão do que em relação a Anéis de Poder. Mas, cara, isso é só um ponto que eu queria tocar, quanto que esse roteiro aqui, ele consegue realmente ser muito mais ágil do que os outros episódios. Mesmo o episódio 6, que eu gosto demais, ele é muito mais focado na ação, e daí assim, obviamente, a ação ela ganha já a agilidade que ela precisa ser para ser contada essa história aqui, né? E cara, adorei o Halbrand realmente estar confirmado como Sauron, porque todas as maneiras que ele tinha para realmente ir se aproximando e chegar e realmente se colocar na frente da Galadriel, vai acontecendo pouco a pouco, e ao mesmo tempo a Galadriel vai cada vez mais suspeitando de quem é aquela pessoa ali, né? Ah, óbvio, ela podia ter, né, colocado mais claramente antes em relação ao, né, ao herdeiro do trono das Terras do Sul, para saber que não existia realmente um herdeiro das Terras do Sul, saber que tudo tinha sido quebrado. Cara, podia, entendeu? Podia, mas essa parte em relação, para mim, eu até consigo relevar um pouco por causa da maneira como eles conseguem mostrar nesse último episódio aqui. A conversa deles ali,
primeiramente, né, antes de voltar lá para a Terra dos Elfos, antes de voltar para Jangada. Eu adorei. Esses 3 momentos entre os dois ali são extremamente eficientes e me prenderam demais no episódio ali. E também o roteiro consegue colocar o diálogo direto, sabe? Quando o diálogo ele é direto entre esses dois personagens, ele flui cada vez melhor assim, para mostrar realmente não só a personalidade de cada um, mas as suas motivações, o que é que eles querem realmente naquele momento lá. E vindo uma fala que tem da Galadriel lá da Sociedade do Anel, quando ela tá sendo mostrando pro Frodo a tentação que seria dela pegar um anel, o Halbrand falando para ela exatamente a fala que ela dá lá na Sociedade do Anel pro Frodo. Eu adorei, cara, esse easter egg, assim, que é uma linha de diálogo que é exatamente o que ela fala, que eu, cara, pô, é aquela memória afetiva que bate, né, do momento que eu assisti pela primeira vez lá isso no Senhor dos Anéis e vendo agora isso acontecer diretamente pra personagem, né, isso ser dito pra personagem ali, como essa tentação presente lá depois no futuro. E eu adorei esse momento ali. E, obviamente, né, o presente dado em relação aos elfos ficou cada vez mais claro quem era realmente o Halbrand, né? A insistência dele pro... Agora eu esqueci completamente o nome do Celebrimbor. É muito nome, galera. A insistência dele em relação a como fazer realmente, né, acontecer a combinação que precisava ter para aumentar o poder também é extremamente habilidosa, entendeu? Para tudo realmente acontecer assim. Então, ver toda essa forja dos Três Anéis e depois até encerrar com a música como ele encerra nos créditos ali, um pouquinho antes para o Halbrand já estar lá em Mordor de novo, ir para a Montanha da Perdição, tudo mais, é incrível, assim, ó, é incrível. É realmente, cara, tudo aquilo que eu esperava ver em relação ao Anéis de Poder desde o começo, assim, ó, porque toda essa construção, ela era necessária. Mas daí eu volto batendo um ponto do roteiro. Eu acho que a agilidade que eles conseguem colocar nesse 8º episódio aqui era algo que eles deviam ter colocado desde o princípio. Desde o princípio. Porque torna tudo muito mais, não só interessante, mas tudo muito mais atraente. Tudo, inclusive os diálogos aqui, eles são muito mais saborosos de acontecer também, tá? Então não é só na season finale que tu tem que te preocupar com certos aspectos da trama ali. Tu precisa realmente te importar como um todo. Isso que realmente vai tornar Anéis de Poder numa segunda temporada algo que eleve muito, não só a escala, não só, sabe, é o todo. O todo precisa ser aumentado em relação ao Anéis de Poder para funcionar muito melhor numa segunda temporada. E olha que eu gosto da primeira. Só que esses pontos ali, querendo ou não, eu tenho que falar que, querendo ou não, cara, me incomodaram. Então eu preciso falar também esses pontos ali. E toda outra parte do Homem Meteoro, a, as descobertas dele, voltando dos lapsos de memória, né? A presença clara ali da Nori o tempo todo com ele. Eu adorei, adorei a atriz que faz a Nori, adorei. E toda a batalha que vai acontecendo, né? Entre os Mantos Brancos e o Homem Meteoro, até o momento onde existe realmente a clareza da parte dos Mantos Brancos, quem é, ou na verdade, né, de quem não é o Homem Meteoro, que ele não é Sauron, e como que conseguiram se enganar nesse ponto, né, e ter toda a batalha entre eles ali, é muito, muito, muito bem feito. Também é outra parte assim que deixaram para acontecer nesse último episódio, nessa grande conclusão aqui, que obviamente funciona muito bem assim. E tem, né, o easter egg ali claramente pra gente já saber quem é. O Meteoro é realmente o Gandalf. Ele é o Gandalf. E por ser o Gandalf também, a frase, de novo, voltando lá para a Sociedade do Anel, realmente, quando tiver dúvidas, né, vá para onde aponte seu nariz. Cara, é outro momento assim que aquece demais, né? Essas memórias afetivas que vão acontecendo quanto easter eggs ali pra gente, em uma frase, cara, uma linha de diálogo ali, tu claramente já começa a pegar algumas outras coisas e te puxar as memórias. É muito massa, assim, o quanto que esse último episódio ele consegue também se realçar, né, em relação aos outros, nessas outras ligações que tem que ter porque tem que ter. A gente tem que ter, assim, mesmo que seja todo um grande prólogo que a gente está vendo, mas que realmente tenha essas ligações com coisas que a gente já viu e reviu, e tem as ligações afetivas, e tem uma memória muito clara do que e ama tem que ter. Essas ligações, elas têm que acontecer, né?
O que eu não entendi por que não foi mostrado foram os outros arcos, né? A gente não viu os anões novamente, a gente não viu, querendo ou não, toda a outra parte ali do Arondir, como é que ficou. Eu fiquei bastante curioso com a parte da Erin, né? Quando ela sobe lá no Palantir para ver, e a gente não tem a sequência daquele ali, porque como eu estou vendo toda essa parte, né, do que está sendo contado através da série de TV e não tenho conhecimento prévio dos livros, por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis inteiro, mas não li os outros materiais, entendeu? Então, eu não tenho essa ideia realmente do que é que ela viu, né, o que é que o rei queria passar para ela. Então, esses elementos também me deixaram bastante curioso, assim, que, obviamente, vão ficar tudo jogados para a segunda temporada, mas acho que querendo ou não, mesmo a gente não tendo presença de alguns núcleos dentro desse último episódio, eu acho que ele ficou muito bem formatado, tá? Porque não por causa do foco apenas nos dois núcleos, né? No que estava acontecendo em relação aos pés peludos, o meteoro e tudo mais, e a parte toda dos elfos. Mas por causa dessa agilidade, né? Se eles conseguissem colocar, mesmo que sejam alguns pontos menores dentro do episódio ali, os outros arcos aparecendo, mas também com essa mesma agilidade deles mostrar que eles estão realmente fazendo algo também e a trama continua em andamento com eles, de onde a gente parou de ver os personagens, também seriam pontos bastante interessantes assim, pra gente ver. Mas, cara, esse é o menor dos problemas que aconteceu do oitavo episódio, são pontos de referência, assim, pra gente realmente começar a pensar, né, em formatação do que poderia ter sido até além daquilo que a gente recebe, porque a gente tá vendo, cara, um grande filme de mais de 1h10 por semana, então é bastante material já colocado ali. E também por causa dessa duração, que eu espero para a segunda temporada eu repetir. Cara, essa agilidade muito maior na maneira como eles estão contando todos os elementos ali. Mas, cara, o arrepio que me deu, assim, do final de episódio foi algo que me lembra muito a sensação de ter visto pela primeira vez no cinema lá atrás, cara, A Sociedade do Anel e ter me apaixonado completamente por esse mundo e ter ido atrás dos livros e tudo mais para ler antes que estreasse, né, As Duas Torres no cinema e toda a parte de comprar materiais, cara, pô, eu tenho todos os estendidos, tenho, sabe, é muito material que eu comecei a adquirir de lá em diante. Eu não li porque eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Então, para mim, já ter lido os três, né, ter lido O Senhor dos Anéis por completo ali, cara, já foi uma grande vitória na minha própria vida, assim, de não ser essa pessoa que tem esse hábito e gostar do hábito de ler, assim, né? Mas, galera, pô, vamos voltar a falar da série. Ela tem seus problemas sim na sua primeira temporada. Eu acho que ela consegue acertar muitas coisas nesse último episódio. Então, minha esperança muito para uma segunda temporada é que ele consiga literalmente achar a sua maneira de contar a história, que tem que pegar muito por base a maneira como eles contaram esse último episódio aqui, porque daí a tendência, sim, é conseguir não só contar a história melhor, mas trazer e prender um público que, querendo ou não, se distanciou muito da série nessa primeira temporada por alguns problemas que foram acontecendo e tudo mais. Mas, galera, quero muito saber de vocês o que acharam dessa grande conclusão, o que acharam das respostas que começaram a aparecer ali também, o que vocês acham que vai acontecer na segunda temporada, né? Qual será realmente o grande desenvolvimento que a gente vai ter nessa segunda temporada. Então, galera, curta o vídeo, assina o canal, não esqueçam sempre que, cara, qualquer próxima notícia que seja Anéis de Poder, vou colocar aqui no canal da Take também, ou seja, assina o canal para não perder absolutamente nada. Take04, viva o sonho aqui.